Pronto. E vamos para o nosso próximo assunto, sistema cartesiano. Esse assunto ele é pré-requisito importantíssimo para o próximo assunto, que é equação do primeiro grau com duas incógnitas e sistema de equações do primeiro grau. Tá? Então, eu preciso que vocês dominem o que é plano cartesiano, o que é par ordenado, porque ele vai ser aí um preâmbulo para vocês continuarem aí com os conteúdos das próximas SDs. Então, o plano cartesiano também é chamado de sistema cartesiano, né? Ou sistema cartesiano ortogonal. Enfim, tem alguns nomes aí. Eu vou usar o termo plano cartesiano. Professor? Oi. Pode falar. Professor, Tô ouvindo. existe plano cartesiano com vértices de um triângulo? Existe. Você pode fazer qualquer figura no plano cartesiano. Qualquer figura. Ah, tá, obrigado. Então vamos lá. O que é o plano cartesiano, gente? Tá? O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Ele é formado por duas retas que são concorrentes. O que são duas retas concorrentes? Que se cruzam. São duas retas que se cruzam, tá? E quando duas retas se cruzam, elas só se cruzam em um ponto, certo? Só que além de elas serem concorrentes, elas são perpendiculares. O que quer dizer perpendiculares? Perpendiculares? 4 ângulos de 90 graus. Ângulos de 90 graus. Forma quatro ângulos de 90 graus. Então, o plano cartesiano, ou o sistema cartesiano, né, ele é formado por duas retas concorrentes e perpendiculares entre si. Tá? O ponto de concorrência das duas retas é chamado de origem do plano cartesiano. Tá? E ele é representado pelo ponto 00. Já já você vai saber o que é isso. Essas duas retas têm nome. Essa reta perpendicular aqui é a chamada eixo dos x. E essa reta aqui, essa aqui vertical, eixo dos x, e essa horizontal aqui, ela é chamada de eixo dos... Última forma. O eixo vertical, eixo dos y, e o eixo horizontal, eixo dos x. Beleza? Esse eixo dos x também recebe o nome de eixo das abscissas. E esse eixo y aqui também é conhecido como eixo das ordenadas. O que é o plano cartesiano, gente? A palavra cartesiano, ela vem do sobrenome do matemático francês René Descartes. Apesar de escrever Descartes, né, esse S aqui é mudo. Então, é René Descartes. Ele que criou esse sistema cartesiano, que é muito usado nos dias de hoje, inclusive na geografia. Tá? As latitudes e longitudes que vocês aprendem lá na geometria, na geografia, os fusos horários, são todos graças a René Descartes. É como se René Descartes tivesse pego o mapa mundi. Imagine que ele pegou o mapa mundi e dividiu o mapa mundi em eixos paralelos ao meridiano de Greenwich e eixos paralelos à linha do Equador. E cada ponto ali de localização, né, é usado uma coordenada. Só que enquanto na matemática a gente chama de par ordenado x, y, na geografia é usado um par ordenado latitude e longitude, mas é o mesmo sistema. Então, agradeça a René Descartes, por exemplo, se você tem um GPS hoje, porque o GPS ele é um mapa vivo, né? Ele é um mapa interativo e com atualização em tempo real. Então, todo o início de localização no mundo se deve a René Descartes. Ele que facilitou essa preocupação aí com as localizações mais exatas. Porque hoje, né, eu estou aqui nesse momento na minha casa.
a minha localização nesse exato momento, sentado na minha cadeira, no GPS, é dado por um par ordenado. Então, o professor J. Salles está no par ordenado tal e tal. Por essa localização, por essa informação de latitude e longitude, a pessoa consegue chegar até mim facilmente. Cada um de vocês, nesse exato momento, está em lugares diferentes, mas a localização de cada um de vocês, nesse exato momento, é dado por um par ordenado, latitude e longitude. Então, você percebe que extrapola a matemática, o uso do sistema cartesiano, e beira aí para a geografia e para as situações nossas do dia a dia. Agradeça muito. É por isso que eu digo a vocês que a matemática, gente, ela tem situações que vocês, às vezes, nem imaginam que tem uma contribuição da matemática ali. É por isso que eu digo a você, se você tirasse a matemática da sua vida com tudo que tem nela, tudo que vem depois dela, tudo que vem a partir dela, muita coisa ia sumir. A gente não ia conseguir fazer essa conferência aqui se não fosse a matemática, porque todo o sistema de informática que existe é baseado nos números binários. Então, a matemática, ela extrapola essa ideia de que são apenas números e formas, e x, e y, e outras coisas ali, que vocês acham que estão inerentes ao estudo da matemática. Ela extrapola isso e muito. Então, voltando aqui ao plano cartesiano, você tem aí o plano cartesiano, ele pega o plano e divide em quatro partes, tá vendo? Essa parte aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Essas 4 partes são chamadas de quadrantes. E você numera esses quadrantes em sentido anti-horário. Então, aqui é o nosso primeiro quadrante. Aqui é o nosso segundo quadrante. Aqui é o nosso terceiro quadrante. E aqui é o nosso quarto quadrante. Cada quadrante tem uma especificidade, né? Porque, observe, essa reta aqui horizontal, que é chamada de eixo X ou eixo das abscissas, a partir daqui, aqui é a origem. Se aqui é a origem, ele é representado por que número? 0. 0. 0, tanto em X, tá vendo? Daqui para cá, e 0 com um Y. É por isso que cada ponto do plano cartesiano é representado por o que a gente chama de par ordenado. Par ordenado. Por que o nome ordenado? É um par, mas não é um par qualquer, é um par ordenado. Por que é um par ordenado? Porque ele obedece uma ordem. E qual é essa ordem, professor? A ordem é essa aqui, ó. O primeiro valor corresponde a X e o segundo valor corresponde a Y. Beleza? O primeiro valor do par corresponde ao eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, e o segundo valor é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y ou o eixo vertical. Então, aqui, por exemplo, na origem, qual é o par ordenado que representa a minha origem? É o par 0, 0. 0 em X, 0 em Y. Alguma dúvida até aí, gente? Não, professor. Calma, eu acho que Galvão tem. Quem que tem? Galvão, mas é porque eu não tô conseguindo abrir o chat. Ele disse que não entendeu o par. Ele falou que não entendeu o par ordenado. Pronto, eu vou começar a falar de par ordenado agora. Vamos lá. Então, o que é o par ordenado, gente? Par ordenado, né, são as informações de cada ponto que você tem no plano cartesiano. Você tem pontos que estão exatamente em cima do eixo. Tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto A aqui, que eu não estou conseguindo fazer o ponto. Esse ponto A está em cima do eixo. Esse ponto B está em cima do eixo. Esse ponto C está em cima do eixo. Esse ponto D está em cima do eixo. Beleza? Eu tenho pontos que podem estar em cima de cada um dos dois eixos. Eu tenho 2 eixos que se cruzam, dividindo a região em 4 quadrantes. Só que eu tenho um ponto que pode estar aqui, por exemplo, o ponto E. Ou um ponto que pode estar aqui, um ponto F.
Então, todos esses pontos têm informações de localização. E quais são as informações de localização de cada um desses pontos? É o meu par ordenado. Ou seja, eu preciso saber em que ponto ele está no eixo X, em que localização ele está relacionado ao eixo X e em que localização ele está relacionado ao eixo Y. Então, deixa eu criar um outro plano aqui para a gente ter uma ideia melhor. Por exemplo, eu vou criar aqui um outro plano. Então, aqui eu sei que é o meu eixo Y, aqui eu sei que é o meu eixo X. E aí, digamos que eu tenha um ponto aqui, ó. Um ponto aqui chamado de ponto A. Eu quero saber, nesse ponto A, qual é a informação do X nele, tá vendo? Em que posição do X ele está e em que posição do Y ele está. Então, digamos que aqui fosse 1, aqui fosse 2. E aqui também fosse 1 e aqui 2. Perceba que a direita dá origem positivo, a esquerda dá origem negativo. Acima da origem positivo, tá vendo? Acima da origem positivo, abaixo da origem negativa. Então, por exemplo, no primeiro quadrante aqui, nesse primeiro quadrante que eu estou aqui, os meus valores de X são positivos ou negativos? Positivos. Positivos. E os valores de Y no primeiro quadrante são positivos ou negativos? Positivos. Positivos também. No segundo quadrante, os valores de X são positivos ou negativos? Negativos. Tá vendo? No segundo quadrante, os valores de X aqui ó, são todos negativos. E os valores de Y? Positivos. Continuam positivos. No terceiro quadrante, os valores de X são positivos ou negativos? Negativos. Negativos. E os de Y? Negativos. Negativo também. E no quarto quadrante? O de X é positivo e o de Y é negativo. Então eu posso dizer aqui, ó, primeiro quadrante, X é maior do que 0 e Y é maior do que 0. Concorda? Sim. No segundo Sim. quadrante, X é menor do que 0 e Y é maior do que 0. Concorda? Sim. No Sim. terceiro quadrante, X é menor do que 0 e Y é menor do que 0. E no quarto quadrante, X é maior do que 0 e Y é menor do que 0. Alguma dúvida aí, gente? Não. Vamos Não, para professor. o GeoGebra. O GeoGebra, ele é uma ferramenta matemática que permite a gente visualizar o plano cartesiano, né, fazer várias anotações do plano cartesiano nele. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um GeoGebra aqui e tenho meu plano cartesiano. Esse valor aqui tinha que sair. Vamos lá, excluir isso aqui. Pronto. Tá todo mundo vendo meu plano cartesiano aí? Sim, professor. Isso é um Professor, depois plano disso, a senhora cartesiano. pode explicar de novo a parte do negativo e positivo dos quadrantes? Pronto, daqui a pouco eu explico. Aqui você consegue visualizar. Eu acho que a caneta não risca, não. A caneta não risca no GeoGebra, não. Todo mundo consegue ver o crossover de meu mouse aí, o cursor do mouse? Sim. Sim. Essa região aqui, onde está o cursor do mouse, está em que quadrante? Primeiro. Primeiro quadrante. Nesse primeiro quadrante, olha os valores de X aqui, tá vendo? Os valores de X são valores positivos, beleza? E os valores de Y são valores positivos também. Tá certo? Agora eu estou em que região do quadrante aqui? Segundo. Segundo quadrante. Nesse segundo quadrante, olha o que acontece com os valores de X. São valores negativos. Mas os de Y continuam positivos. Beleza? Essa região agora, que região é? Terceiro quadrante. Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, quais são os valores de X? Positivos ou negativos? Negativo. E os de Y? Negativo. Negativos também. E no quarto quadrante,
Os valores de y são o quê? Os de x Positivos. e os de y. Negativos. Então, eu posso fazer uma questão de verdadeiro ou falso, por exemplo, e dizer assim, ó. Sabendo que A é um ponto do quarto quadrante, podemos dizer que a ordenada desse ponto é um número negativo. Pense comigo aí. A é um ponto do quarto quadrante. Então, a ordenada desse ponto é um número negativo. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, professor. Verdadeiro. Por quê? Ordenada é o eixo Y. Beleza? Eixo X é eixo das abscissas. Eixo Y é eixo das ordenadas. Se eu tenho um ponto aqui, ó, no quarto quadrante, tá vendo o ponto que eu acabei de marcar, o ponto azul? Sim, professor. Vou chamar esse Sim. ponto, ó, de ponto A. Tá vendo? Qual é o X desse ponto A? 4. 4. 4. Qual é o Y desse ponto A? Menos 2. 2. Então, qual é o par ordenado que me dá a localização desse ponto? X igual a 4 e y igual a menos 2. Ele fica X 4 não. menos 2. É dado assim, ó. O ponto A de 4, coordenadas menos 2. 4, menos 2. Você não precisa nem falar o vírgula. Você pode dizer 4 menos 2. Por que 4 menos 2? É um par ordenado, gente. Se é um par ordenado, o primeiro valor é obrigatório ser o valor de x. E o segundo valor, o valor de y. Ok? Então, eu posso dizer par 4 menos 2. Porque eu já sei que o 4 se refere à posição x. E o menos 2 se refere à posição y. Por que isso é importante? Porque se eu fosse inverter a ordem, se eu colocasse o par menos 2, 4, onde é que ele estaria? Ele estaria no outro quadrante. No segundo quadrante. Estaria aqui, concorda? Sim, professor. Olha a diferença do par 4 menos 2 para o par menos 2, 4. Aqui você exibe o nome do ponto e o valor. O valor é a localização dele, tá vendo? Ponto C, ponto menos 2, 4. Eu ainda posso colocar, ó. Professor, Oi. por que é obrigatório o X ser primeiro do que o Y nesse negócio? Porque é obrigatório. Porque é um par ordenado. A gente tem que observe uma coisa. Quem perguntou foi Ricardo, não foi? Boa, é porque eu tô com o e-mail do meu irmão aqui. Pronto. Não estou nem vendo o que eu reconheci pela voz. Ricardo, existe uma coisa chamada convenção, né? Vamos falar a mesma língua? Vamos. A gente precisa entrar em um acordo para falar a mesma língua. Os pais de vocês fazem isso em algumas vezes, sabia? Quando os pais de vocês querem decidir alguma coisa acerca de por exemplo, a gente vai dar um videogame para Ricardo no final do ano se Ricardo tomar 7. Então eles estabelecem um acordo para que os dois falem a mesma língua, né? Vamos supor que o nome de sua mãe é João e de seu pai é Antônio. Aí tá seu João e seu João e sua mãe Antônia. Seu João e dona Antônia lá conversando acerca de te dar um presente no final do ano. Então eles estabelecem uma mesma língua. Vamos dizer a Ricardo que se ele tomar acima de 7 em tudo, ele vai ganhar um videogame. Então, se você for conversar com sua mãe, ela vai lhe dizer isso. Se você for conversar com seu pai, ele vai dizer a mesma coisa, porque existiu um acordo entre eles, um acordo de comunicação. A mesma coisa acontece com o par ordenado. Não tem como a gente falar. Lembra que eu disse a vocês que a álgebra, né, é uma linguagem? A matemática é uma linguagem. Então tem que existir um acordo para se estabelecer uma comunicação. Não tem como eu achar que o primeiro valor é de x, o segundo valor é de y, e o primeiro valor de y e o valor de x muda em outro lugar. Porque aí, a depender de cada região que você vá, você está em uma posição diferente. Então, o fato do primeiro valor ser de x e o segundo valor ser de y é exatamente um acordo que é feito de forma universal para que os padrões sejam também universais.
Então, o primeiro valor é de x e o segundo valor é de y, justamente porque existiu esse acordo previamente. E por isso que o nome é par ordenado, para que esse acordo seja lembrado. Né? O primeiro valor é o valor das abscissas. O segundo valor é o valor das ordenadas. O porquê é exatamente por isso. Um acordo que há para que haja uma mesma linguagem no mundo todo. Não tem como a gente fazer várias informações diferentes acerca de um mesmo assunto. Ficou claro isso, Ricardo? Sim, senhor. Agora aqui, ó. Que ponto é esse aqui? Primeiro quadrante. 4, 2. 4, 2. 2. E esse aqui? Que ponto é esse aqui? Menos 5, menos 3. Tá todo mundo vendo? Menos 5, menos 3. E esse ponto aqui? Menos 3. Menos 1. Professor, o Galvão está perguntando se o primeiro número que a Menos gente coloca é 3 do eixo menos X. 0,5. Acabei de falar que o primeiro valor é do eixo X. Diga, Ok, obrigado. que ponto é esse aqui? Menos 3 menos 0,5. Menos 0,5. Menos 1. Calma. O primeiro valor é o de quem, gente? Menos 3. X. Menos 3 é o valor de X, do horizontal. E o segundo valor é o de... Menos 1,6. Ninguém sabe qual é o valor aí, concorda? Parece que é maior do que a metade. Eu vou exibir aqui o rótulo, ó, e vou exibir a informação. Menos 1,6. Tá vendo qual é o valor aí? Nem era menos 3. Tá vendo? Ué, por que não era menos 3? Vou mostrar por quê. Porque não estava exatamente no menos 3. Já viu, Fernanda, que não tá exatamente em cima? Vi. Eu teria Mas que... você não fazer isso na prova não, né? Pra gente ficar colocando ponto exato. Não, fique tranquilo. Agora está em cima do menos 3, tá vendo? Porque às vezes, quando o zoom está abaixo, você pensa que está em cima. Mas quando você dá um zoom maior, você percebe que o ponto não estava em cima. Então, aqui, ó, menos 3, menos 1,6. Alguma dúvida até aí, gente? Tudo tranquilo? Não, tudo certo. E esse ponto aqui? Professor, Oi. isso vai cair na prova de hoje? Não. Isso aí é assunto do próximo AP. Ah, sim. Esse ponto aqui, ó, é o ponto menos 1, menos 1. Agora, gente, preste atenção para duas informações que são muito importantes. Primeiro, se eu tivesse um ponto exatamente aqui em cima, qual seria as informações desse ponto? E se eu tivesse um ponto exatamente aqui em cima, qual seriam as informações desse ponto? Do primeiro ponto seria 0, 2. E do segundo ponto, 0, menos 2. 0, 2 e 0 menos 2? Oh, peraí, brisei. Calma. Menos 2,0. Não, 0. É, 0. Menos 2, 0. Seria 2, 0. Menos 2, 0. menos 2, 0. Exatamente. Tá vendo? E aqui? 2, 0, 0. 2. 0, 2. 0, 2. Agora preste atenção à informação, ó. Quando o ponto, esse ponto aqui está em cima do eixo X ou em cima do eixo Y? Y. Preste atenção que isso às vezes confunde um pouco. Quando o ponto está em cima do eixo Y, quem é o zero dele? É o X ou o Y? X. O X. Quando o ponto está em cima do eixo Y, é porque o valor de X dele é 0. E quando o ponto está em cima do eixo X, quem é o Y dele? Quem é o zero dele? É o X ou o Y? Y. O Y. Recapitulando. Quando o ponto está em cima do eixo Y, o zero dele é o X. Pense que é o contrário. E quando o ponto está em cima do eixo X, o zero dele é o Y. Alguma dúvida? Então, que ponto é esse aqui? 1, 0.
Professor ponto- Clara disse que bugou. 1, 0. Ok? Que ponto é esse aqui? 0,5. Não, 0, 0,5. 0 0,5. Sim, e 0,5. Sim. Professor, Ok? você pode repetir? A galera não entendeu ainda. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quais são as dúvidas. 80 pessoas falando. Então a gente coloca o primeiro número que está na horizontal. Alguém pode perguntar? O primeiro número que está na horizontal, Galvão. Aí, Fernanda já respondeu. Deixa eu ver aqui. E se o ponto estiver no 0? Bugou em quê, Clara Cerqueira? Qual é o ponto 00 aqui? É a origem. Beleza? Esse é o ponto 00. Tá vendo? O ponto 00. Recapitulando aqui, ó, para que não haja dúvidas. Você tem pontos que estão fora do eixo e tem pontos que estão no eixo. Quando você tem pontos que estão exatamente no eixo, que é o exemplo desse ponto K, desse ponto J, desse ponto aqui que eu não sei qual é, desse ponto L, né? E esse ponto aqui, que é o ponto M, tá vendo? Os pontos K, L, M e J são chamados de pontos de eixo. Eles não pertencem ao quadrante. Você percebe que o J não está em nenhum quadrante, nem no primeiro e nem no segundo? Ele está exatamente em cima do eixo. Então, pontos que não estão em nenhum quadrante são chamados de pontos de eixo. Quando eu tenho pontos de eixo, sempre um dos valores é 0, ou x ou y. Certo? No caso de você ter um ponto em cima do eixo y, que é esse caso do J e do M, toda vez que o seu ponto estiver em cima do eixo y, quem vai ser o 0 deles vai ser o x. Ok? Porque ele não tem nenhum ponto distante do 0 aí. Tá? Ele está exatamente em cima do eixo. Se você viesse para cá, olha o 0 do x aqui. Tá vendo que o 0 do x é esse? Ele continua nessa mesma direção do 0 do x, tá vendo? Por isso que o x dele é 0. Ele não saiu hora nenhuma do 0 do x. Diferente se eu fizer isso, ó. Se eu trouxesse esse ponto para cá, por exemplo, e colocasse esse ponto aqui, ó, ele já teria saído do 0 do x aqui, certo? Que não é o caso aqui. E quando o ponto, que é o caso do K e do L, né, ele está em cima do eixo X, quem é o 0 dele? É o Y, porque ele continua na mesma direção 0 aqui do Y, ele não saiu do eixo 0 no Y em nenhum momento, ok? Então o bizu é esse, está em cima do X, o 0 é o Y. Está em cima do Y, o 0 é o X. Alguma dúvida ainda? Não. Que ponto é esse aqui? Não apareceu para mim, não. Qual é, professor? Esse aqui que vai aparecer agora. O ponto P. Aí apareceu, né, professor? Ficou 0 menos 1. Já apareceu, né? Vou marcar um ponto aqui agora. Que ponto é esse aqui? Esse aqui, ó. Menos 1,52. Menos 1,52. Tá vendo que é bem simples plano cartesiano, gente? Na prova, eu vou colocar uma casinha aqui, ó. Uma igreja aqui. Um sapo aqui. Uma princesa aqui. E você vai me dar a localização de cada um desses pontos. 8 scores na prova. Na AE, só de plano cartesiano. Tá vendo que é simples? Gente, ficou alguma dúvida em relação ao que é plano cartesiano? Não, professor. Então, recapitulando. Plano cartesiano é um plano, né, é uma região formada pelo encontro de duas retas concorrentes e perpendiculares entre si.
esse encontro dessas duas retas aqui, perpendiculares entre si, esse ponto de encontro aqui é o meu eixo 0, 0, que é chamado de... Professor, Diga. Galvão está dizendo que não entendeu o ponto P. Galvão, o que é que tem com o seu microfone? Me diga aí. Depois a gente vai conversar, viu, sobre esse seu microfone aí. Vamos lá. Não entendeu o que é do ponto P? O ponto P, ele está em cima do eixo Y. Se ele está em cima do eixo Y, quem é o zero dele? O X. Tá? E o Y dele é exatamente o ponto em que ele está em cima. Então, é o ponto 0 menos 1. Alguma dúvida ainda? Ok? Ele entendeu. Pronto. Então, só para recapitular e finalizar, gente. Essa questão do plano cartesiano, ela é importante porque a gente vai aprender equação com duas incógnitas. E uma equação com duas incógnitas, por exemplo, x mais y é igual a 12. Eu quero saber quais são os possíveis valores de x mais y igual a 12 que eu posso encontrar como solução dessa equação. Eu posso dizer que x é 5 e que y é 7? Sim, professor. Então, a solução de uma equação com duas incógnitas é um par ordenado. Tá vendo? O par 5, 7 é solução para essa. Só que, nesse caso, o par 7 e 5 também é. Porque a soma, ela tem uma propriedade de quê? Uma propriedade comutativa. Mas se fosse assim, ó, x menos y igual a 5. E aí você fala, professor, o par 10, 5 é a solução. Todo mundo concorda que o par ordenado 10, 5 é a solução dessa equação? Sim, professor. Porque no par ordenado, quem é 10 é o meu x. Quem é o 5 é o meu Y. y. 10 menos 5 não é 5? Sim, professor. Então, o par ordenado 10, 5 é solução para a minha equação. Mas se eu inverter a ordem aqui e colocar o par 5, 10, o par 5, 10 seria a solução dessa equação? Não, professor. Não seria, porque eu teria 5 menos 10. E 5 menos 10 não é 5, é menos 5. Então, você percebe a importância de você ter um par ordenado e você respeitar essa ordem, porque, às vezes, quando você inverte a ordem, simplesmente não é solução para a sua equação com duas incógnitas. Professor, Diga. e se na equação tiver y menos x, vai continuar sendo 10 e 5, porque no par ordenado x tem que vir primeiro. Sim. Então, ficaria como? ficaria 5, 10. Sim. Se fosse y menos x igual a 5, seria 5, 10? Sim. Entendi. Y menos x igual a 5? Isso. Sim. Porque o que é y menos x igual a 5? É menos x mais y. Quem é menos x? É o Oposto de x. oposto do x, ou seja, é o oposto do valor que você tiver de x lá. Deu para entender? Por isso que, nesse caso, o par não vai mudar. É só você entender que, quando eu tenho y menos x, na verdade, eu tenho y mais o oposto de x. Então, o seu valor de x vai continuar o mesmo ali. Mas, na equação, você não vai usar o valor de x. Você vai usar o valor do oposto de x. Então, é por isso que não muda. Deu para entender? Entendi, professor. Tranquilo? Gente, mais alguma dúvida aí? E tem gente entrando na sala agora, 1h40. Eu não vou nem tirar para ver quem é, para não dizer que eu estou expondo. Não vou nem olhar quem é que está entrando na sala. Faltando 5 minutos para acabar a aula, gente. Gente, Não, alguma não vai dar dúvida? nenhuma dica para a prova, não?
Hã? O senhor não vai dar nenhuma dica para a prova, não? A dica para a prova? Faça a prova. Obrigada. Estou abusando, gente. Não pode mais fazer, não, né? Porque senão a gente fica sem tempo para os outros assuntos. Mas a gente já fez uma revisão boa. A revisão está postada lá. Quem quiser, dá uma olhadinha ainda antes de fazer a prova. Vai estar disponível 4 horas. 3h25 termina as suas interações todas do dia. Né? Então, de 3h25, você tem 35 minutos. Você pode assistir ainda a live que está lá. Gente, alguma dúvida aí? Professor, é rápido Oi. aqui. A Maria Fernanda está perguntando se a equação por duas incógnitas pode ter mais de um valor possível. Eu tentei explicar Vai para ter ela, mas... infinitos valores possíveis. Infinitos. Boa pergunta. Gente, vocês vão fazer a atividade, eu vou corrigir amanhã algumas delas, da página 161 e 162. No AVA lá eu só coloquei 161, mas tem uma questão na página 162. Então façam a página 161 e 162. Quem está com o livro comprado na APM, dá uma olhada lá no assunto, plano cartesiano, e faça os exercícios referentes a esse assunto, plano cartesiano. Gente, tudo tranquilo aí? Ficou alguma dúvida ainda? Não. Não, professor. Então Não. vamos